Olhai para as aves do céu, porque não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olá, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, por aqui Irmão Luiz Dias. Iremos tomar hoje um versículo da Palavra de Deus, que encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 18. 43:18 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Um versículo emblemático que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, ou seja, não é para considerar as coisas passadas e nem as antigas. Tomado ao pé da letra, isoladamente, fora de contexto, alguém inclinado ao dogmatismo pode querer fazer deste versículo, isoladamente, criar um dogma e uma doutrina. Porque é claro que Deus enviou seus profetas com mensagens exclusivas ao seu povo. Nessa ocasião, falava pela boca do profeta Isaías ao povo de Israel. Então, dizendo ao povo de Israel, de forma coletiva: Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Parece algo estranho. Como que você vai dizer algo a um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, para não se lembrar das coisas passadas? Dizem os estudiosos que até os animais, eles têm boa memória. Dizem que o elefante, por exemplo, o que você fizer de bom ou não para ele, dizem que ele se lembra a vida toda. Se os animais eles têm uma boa memória, dirá os humanos, seres racionais. Mas alguém inclinado ao dogmatismo, para até justificar uma inépcia sistemática dos dias atuais, às vezes recorre isoladamente a este versículo: Olha, não vos lembreis das coisas passadas. O negócio é olhar daqui para frente. Ou seja, a pessoa está sugerindo que as outras sejam desmemoriadas, ou sejam alcançadas por uma amnésia imposta, onde as pessoas não têm condições de argumentar e nem de inquirir a respeito. Mas alguém pode pensar, então, por que Deus, usando o profeta Isaías, ele diz para não se lembrar das coisas passadas? Já já nós vamos chegar no contexto desta fala, que é muito diferente do que alguns pensam nos dias de hoje. Mas eu lhe pergunto, meu querido,
eu lhe pergunto, minha querida, como não se lembrar das coisas boas do passado? Como não se lembrar de um ente querido que se foi, dos momentos felizes, dos passeios, das confraternizações, dos encontros, das festas de finais de ano, dos batizados, dos eventos, até mesmo na igreja. Como não se lembrar? Como não se lembrar da fase de adolescência com a turma da escola? Como não se lembrar da primeira professora? Como não se lembrar da cartilha de alfabetização Caminho Suave, que muitos da minha geração foram alfabetizados através dessa cartilha? Como não se lembrar, olhando as fotos, quando nós éramos mais jovens, né? Quando cometíamos gafes, né? E depois sorríamos e dávamos longas risadas por conta de algo que saiu fora do alinhamento. Enfim, aí alguém pode dizer assim: olha, na Bíblia está escrito para nós não nos lembrarmos das coisas passadas e nem para considerar as antigas. Olha, não é nesse contexto que Deus está usando o profeta Isaías para falar ao seu povo. O profeta Isaías, ele liberou essa palavra através do Espírito Santo. E nós sabemos que ele viveu aproximadamente 700 anos, um pouco mais, um pouco menos, antes de Cristo. E ele foi um profeta usado por Deus para trazer, como sempre, uma mensagem específica ao povo que Deus escolheu para ser seu. E ele diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. O profeta diz isso em contraponto às bênçãos que viriam logo a seguir. No capítulo 60 desse mesmo livro, o mesmo profeta vai dizer esta nação, a este povo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele está dizendo que as bênçãos que Deus ia derramar sobre esse povo, as bênçãos que inundariam a vida desse povo, as bênçãos que faria com que esse povo tivesse um sorriso largo, um espírito festivo, de tanta alegria, de tanta satisfação na alma, que eles não iriam se lembrar das dores, dos sofrimentos, das agruras, das penas que passaram outrora. Ou seja, as bênçãos de Deus recairiam sobre esse povo com tamanha abundância que eles nem se lembrariam mais da época de dor e de tristeza pela qual eles passaram. Então Deus aqui, Ele não está dizendo para as pessoas serem desmemoriadas, sofrerem de amnésia, não. Ele está dizendo: olha, as bênçãos que irão recair sobre a sua vida,
em muito irá sobrepujar aquele pequeno sofrimento que você teve outrora. Você nem irá se lembrar mais das coisas que você passou. Você não vai nem considerar mais pelas dores que você sofreu, porque haverá um grande galardão para a sua vida. Haverá um grande abastecimento de bênçãos na sua despensa. Haverá um avivamento no teu espírito, para que aquele que estiver caído possa se levantar, para aquele que estiver fraco se fortalecer, para que possa cantar louvores em agradecimento a Deus. É nesse sentido que Deus está falando. Olha, vocês não irão se lembrar. Esse versículo, isoladamente, na mão dos dogmáticos, coloca muita gente dentro de uma prisão emocional e espiritual. Mas Jesus não quer ninguém aprisionado, pelo contrário. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo e para libertar os cativos, para trazer liberdade aos oprimidos. No capítulo 9 desse mesmo livro, o profeta Isaías, ele está dizendo: a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, passou por dores, passou por sofrimentos, foi trilhada, foi massacrada. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O que aconteceu, irmão, na Galileia dos gentios? Naquela terra que era tão vil, tão angustiada, a promessa recaiu sobre ela. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Que luz é essa? Esta luz, ela é Jesus. Jesus Cristo se manifestou aqui nessa região como Filho de Deus. E ali ele começou a fazer a sua grandiosa obra de evangelização, de milagres, de alcançar os corações envelhecidos, entristecidos, de conceder vida interior a todo aquele que estava abatido e prostrado. Jesus não mudou, ele continua o mesmo. O povo que andava em trevas, está no passado, andava em trevas, viu uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Uma luz tão grande, tão forte e importante, que te concede um espírito radiante e feliz, que você já não se lembra mais das coisas ruins que lhe aconteceram, das agruras, dos sofrimentos, das dores. É nesse sentido que Deus está falando através do profeta Isaías. Vocês já não se lembrarão mais das coisas passadas,
e nem irão considerar as antigas, porque o que Deus faz na nossa vida é muito enriquecedor e nos traz satisfação para a alma. E nós temos na Bíblia Sagrada muitos trechos que enriquecem a nossa alma. Mas podemos sim lembrar das coisas boas que nos trazem satisfação. A própria palavra de Deus, ela menciona: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E hoje, nós continuamos com a palavra de Deus como exemplo para nós, exemplo a ser seguido, porque aqui tem alimento para a nossa alma. Não estamos falando de condição financeira. A palavra de Deus, ela é para todos, tanto para o doutor, para o PhD, tanto para aqueles que não tiveram a oportunidade de estarem nos bancos escolares, mas a palavra do Senhor Jesus, ela alcança os corações e ela traz satisfação à alma. Onde você estiver, você será uma pessoa satisfeita, feliz, que muita gente até não entende. Não é questão de ter dinheiro no bolso, não é questão de estar andando num carro importado ou morando numa mansão com governanta e piscina. Não se trata disso. Se você tiver essas coisas também, não é pecado. Mas se não tiver, agradeça a Deus, que o mais importante é a presença dele em nossas vidas. E nós alcançamos isso buscando na palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Analise cada versículo dentro do seu contexto. Quando o profeta Isaías diz: não vos lembreis das coisas passadas, é nesse sentido que nós falamos, para não lembrar, porque a bênção que irá recair sobre a sua vida irá muito sobrepujar e você não irá nem se lembrar mais pelo período difícil que você passou na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e vamos ficar firmes, dando glória a Deus. Amém? Deus os abençoe.